Gálatas capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 20. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois eu vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e vos falar em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos pela Tua palavra lida, Pai, e pedimos que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Que Teu Santo Espírito possa nos dar entendimento e sabedoria vindo do alto, Pai, para que a Tua palavra ela possa ser compreensível aos nossos corações, que o nosso Espírito ele possa aplicar às nossas vidas tudo aquilo que está registrado para a instrução da Tua igreja. Ó Senhor, esteja conosco, fala conosco nessa noite, é o que lhe pedimos, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém. Seguindo a nossa meditação em Gálatas, Paulo ele chega a um momento onde os nossos historiadores, os tradutores e estudiosos da palavra, eles chamam um momento de tensão e um momento de alívio. Ao mesmo tempo que Paulo ele chama a atenção fortemente dos cristãos em Gálatas, logo depois ele traz uma palavra de carinho, uma palavra de atenção a eles. E nesse esticar e soltar, Paulo ele vem definindo o seu discurso em Gálatas, baseado naqueles princípios que nós temos constantemente relembrado a cada trecho que nós estudamos desta carta do apóstolo Paulo. As dificuldades, os falsos mestres, o falso evangelho apresentado ali, que não é nada mais do que uma adaptação do evangelho, um acréscimo à verdadeira palavra. Os mestres que tentam minimizar e destruir a autoridade de Paulo junto à igreja em Gálatas. O profundo pesar do apóstolo, quando ele constata que em tão pouco tempo a igreja tem se desviado do verdadeiro evangelho. Todas essas coisas eles vão estar sempre bombardeando em cada um dos pequenos trechos que nós lemos. Eles vão estar sempre nos lembrando, porque é disso que Paulo tem falado. Ele gasta todo o seu discurso, ele faz todo o seu esforço tentando relembrar aqueles irmãos, aquela igreja amada ali, de tudo que estava sendo feito, de tudo que lhe fora ensinado, de tudo que fora dito, mas que infelizmente parece que tinha sido esquecido no baú do esquecimento. Foi colocado de lado, foi arquivado na memória, e agora eles recebiam novas palavras como se alguma coisa fosse. Ou pior ainda, acrescido às novas palavras e nos novos ensinamentos, os acréscimos que os judaizantes traziam sobre a palavra de Deus, sobre a graça do evangelho, muitas vezes eles voltavam ao que eram velhas práticas, aquelas coisas que eles faziam no passado antes de conhecer a Cristo. E por isso que Paulo termina esse trecho, e uma das coisas que bem me chamou a atenção ao meditar nesta passagem é justamente o final do que Paulo fala. Ele traz uma frase que é uma frase a nós pensarmos
à vista a posição física em que ele se encontrava, todo o expressar do seu sentimento. Quando ele termina o versículo de número 20, diz: pois eu me vejo perplexo ao vosso respeito. O que quer dizer essa palavra? Uma das muitas que há no texto que são difíceis de compreender. O que quer dizer estar perplexo? O que quer dizer quando Paulo apresenta à igreja uma carta dizendo: eu me sinto perplexo a vosso respeito? O sentido básico aqui do que é traduzido por perplexo é que Paulo ele olha e se sente ao mesmo tempo assustado, um pouco talvez decepcionado, surpreendido e em um certo grau não conseguindo acreditar naquilo que ele via. Talvez de Paulo seja algo a nós pensarmos hoje. Pense nos primeiros cristãos, nos pais da igreja, os primeiros teólogos, um pouquinho mais atrás voltando, os crentes dos primeiros séculos, ou até mesmo os apóstolos, quando nós vemos ele ali no começo da caminhada, a nomeação dos 7 diáconos, o desenvolver da igreja, aqueles primeiros 3 mil convertidos, o evangelho que se espalha, a igreja em Antioquia. Será que se eles olhassem hoje para a igreja cristã, da perspectiva deles, do que eles viviam lá atrás, e nos vissem hoje, será que eles também não estariam perplexos? Será que eles não estariam assombrados e desacreditados? O que nós temos vivido como evangelho, ele realmente é o evangelho? São questionamentos que Paulo nos traz quando nós meditamos, quando ele se afirma perplexo com a igreja em Gálatas. O chamamento de Paulo aqui, e ao meditar nesta passagem, no outro domingo, longe daqui, eu fiz o mesmo caminho e quero fazer aqui com os irmãos, de começarmos por trás, pelo final, depois nós vamos chegar no começo. Então, começando dos últimos versículos, das últimas afirmações, vendo aí a reação de Paulo diante da igreja, a perplexidade que ele demonstra diante da igreja. Qual a causa do assombro de Paulo? Por que ele está daquela forma? O versículo de número 19 e 20, eles vão formar um conjunto, onde Paulo ele chama a atenção da igreja em Gálatas em duas coisas. Primeiro, o versículo de número 19, ele compara a igreja com seus filhos. Agora não na figura de um pai, ele toma aqui a figura da mãe, porque ele compara a igreja com a criança que deseja sair do útero. Ele lembra-se do processo que uma mãe passa ao dar à luz a um filho, as dores, a respiração, todas aquelas contrações, todo o trabalho, toda a dificuldade. Não é sem motivo ele pensar isso. A palavra nos fala lá em Gênesis, quando a entrada do pecado, uma das questões que Deus coloca no mundo com a entrada no pecado é justamente a dor e a dificuldade em gerar filhos, em dar à luz a filhos. Deus fala isso lá em Gênesis 3, como castigo às ações de Adão e Eva. E é justamente esse sofrimento que Paulo traz a si, um sofrimento que para toda mãe é algo assim, de dois sentidos, porque ao mesmo tempo que é algo sofrido, mas algo que resulta em grande alegria. Mas Paulo aqui ele está trazendo uma figura de uma mãe que tem que dar à luz pela segunda vez. Mas aqui não é como acontece hoje. Talvez a mãe tenha o primeiro filho e depois de algum tempo gera o segundo filho. Mas ele está falando de dar à luz a segunda vez ao mesmo filho. Passar pelo segundo trabalho, mais uma vez, para poder dar luz ao mesmo filho, que já deveria ter nascido, do qual o sofrimento já deveria ter acabado, coisas que já deveriam estar no passado, não deveriam mais ser lembradas, mas a igreja ela está numa condição aqui, e Paulo chama a nossa atenção a isso, de que ele tem que mais uma vez gerar, mais uma vez ele sente as dores do parto, mais uma vez ele passa por sofrimento, porque a igreja ela parece que não nasceu.
Ela parece que não foi gerada, é como se não tivesse dado à luz. E observe isso, que 30 anos depois da igreja ser fundada em Gálatas, quando nós estudamos as viagens de Paulo, ele passa 2 vezes em Gálatas, estão lá nos primeiros capítulos de Atos. Ele passa algum tempo com a igreja, ele instrui a igreja, ele prepara, ele disciplina e coloca tudo nos seus eixos, mas em pouco tempo tudo aquilo parece que começa a ruir. E muitas vezes a nossa vida cristã, ela parece que anda no mesmo sentido, no sentido em que Paulo chama a atenção que não deveria andar. Porque quando ele chama a dor do parto como comparação, ele fala, é algo que tem que acontecer uma vez só. Era para a partir daqui já haver um desenvolvimento, outras fases elas estão à frente por vir. Mas parece que é necessário que os crentes daquela igreja, eles voltem mais uma vez aos primeiros estágios, às primeiras práticas, às primeiras coisas. Paulo diz, vocês parecem que não entenderam. E é interessante que o versículo 19, ele conversa um pouco com o versículo 18, nós estamos andando em contramão aí, do sentido do texto, porque no versículo 18, ele vai dizer, é bom sempre ser zeloso pelo bem, não apenas quando eu estou presente convosco. E Paulo aqui é como alguém que chora, justamente porque no versículo de número 20, ele diz, eu queria estar presente aí agora, pudera eu estar presente, e eu ia falar com vocês em um outro tom de voz. Ele diz, eu queria estar aí com vocês. O desejo de Paulo era estar com a igreja em Gálatas, porque ele disse que no tom de voz que ele fosse falar com eles, eles iriam entender toda a sua indignação por aquilo que havia sido jogado no lixo, todo ensino, todo tempo, todo esforço que fora lançado fora, porque a igreja não soube aproveitar aquilo que havia aprendido. E ele chama o tom de voz. Agora, quando nós olhamos para o texto, trazendo para os nossos dias hoje, eu penso que Paulo, ele diz, eu queria estar com vocês para falar em outro tom de voz. Hoje talvez os pastores sérios, os verdadeiros pregadores do evangelho, aqueles que segundo a W. Pink, ele diz que não tem medo de pregar, que o inferno realmente tem fogo, e que aqueles que fazem coisas erradas vão parar lá, hoje talvez pensem em mão contrária a Paulo. Talvez hoje haja muitos ministros que diziam que não desejariam estar presentes, porque ao contrário do que se pensa, aquele que briga, aquele que reclama, aquele que corrige, também o seu coração ele fica cansado de tanto bater na mesma tecla, de tanto voltar nos mesmos assuntos, de tanto ter que insistir para que se aprenda mais uma vez e mais uma vez algo que deveria ser só uma vez passado. Assim como uma criança nasce somente uma vez e não pode voltar novamente ao ventre materno. O próprio Nicodemos fala isso quando se encontra com Jesus. Ele não pode voltar para dentro do ventre. Paulo aqui não está falando de um segundo nascimento como nós pensamos no nascimento espiritual. Ele não está falando da segunda vida como nascimento para o evangelho. Ele está falando de nascer para o evangelho segunda vez. Ele está falando de passar por um processo que deveria ser único, mas que tem que ser repetido, porque os cristãos ali, eles não estão conformados, eles não tomaram formato, eles foram colocados na forma do evangelho, conforme nós falamos alguns domingos atrás. Eles foram informados, eles foram colocados para que eles aprendessem o seu verdadeiro formato, mas ao sair, eles voltam a se distorcer, eles se desprendem, eles voltam atrás. E Paulo chama a atenção aqui, eu estou sofrendo de novo por vocês. O que Paulo fala aqui, ele tem uma ligação direta com o que nós encontramos lá na carta aos Hebreus, quando ele nos fala sobre os líderes, diz, honrai os seus líderes para que eles não façam o trabalho que eles têm que fazer penosamente, porque disso nada aproveita para vós outros. A palavra ela nos chama aos primeiros passos da igreja. Nós podemos encontrar isso tanto no livro de Atos, como nos escritos sequentes, as cartas de Paulo aos Coríntios, por exemplo, tantos problemas resolvidos naquela igreja, a carta que Paulo escreve aos Romanos, ou a carta aos Filipenses, tantas questões a serem resolvidas, coisas difíceis de resolver, não como hoje que nós temos acesso fácil a voltar a qualquer lugar do mundo,
Mas em tempos que as viagens elas duravam meses, onde as cartas demoravam tempos infindos para chegar, não havia uma comunicação direta, era algo que precisava ser aprendido, algo que precisava ser colocado e deveria andar sempre em frente. Hoje nós gozamos de uma qualidade de vida muito superior e uma facilidade tal que nós não sabemos aproveitar. Eu me lembro muito bem as épocas em que meu velho pai e meu avô me contavam sobre as reuniões que eles participavam de organização da igreja, os presbitérios, viagens de 2, 3, 4 dias, coisas que eram dificultosas, mas que eram feitas com o coração. E hoje, quando nós temos tanto ao nosso dispor, nós não honramos aquilo que temos diante de nós. Era fácil encontrar um velho crente que podia contar histórias de famílias que caminhavam 5, 6, 10 quilômetros para poder participar de uma escola dominical. Crentes que colocavam todo o seu esforço para poder assistir a uma programação que era uma distância tremenda. Pastores velhos que me contavam a história de como as igrejas ficavam cheias de pessoas que acampavam nelas, porque não tinham condição de vir e voltar aos seus lares para vir novamente. Então eles chegavam pela manhã e ali ficavam até o término do trabalho à noite, para poder voltar mais uma vez pelas estradas empoeiradas. E hoje nós temos tudo à nossa mão, hoje nós temos toda a facilidade, mas nós não honramos aquilo que Deus nos tem abençoado. E aí, como Paulo, qualquer um da igreja no passado que olhasse para os nossos dias hoje, ele podia repetir as palavras dele dizendo: eu tenho me posto perplexo ao vosso respeito, porque o desejo do nosso coração em outros tempos seria ter a facilidade que vocês hoje têm. E Paulo chama a nossa atenção, mas o que traz toda essa perplexidade para Paulo, o que gera tudo isso? Qual o problema em si que ele tem enfrentado? A palavra é nos chamada a atenção a partir do versículo 15. Uma pergunta simples que Paulo faz no começo do versículo 15: o que é feito, pois, da vossa exultação? Como mais uma das palavras que a gente não sabe exatamente o seu significado. Quando Paulo ele fala de exultação, ele fala de um fervor que vem de dentro do coração. A exultação que Paulo diz aí tem respeito ao que está nos versículos anteriores, só que nós não vamos lê-los agora, porque eles vão falar ao final conosco. Mas ele fala de uma alegria, algo que brota de dentro, uma disposição, justamente a disposição que nós temos falado, que muitas vezes a nossa geração tem perdido. Ele diz o que foi feito, a pergunta é: aonde foi parar essa alegria? Pense nos tempos em que você conheceu o Evangelho, quando você se aproximou dele, nos primeiros momentos em que você entendeu a salvação em Cristo Jesus, a graça que foi dada sobre você, e Cristo ter morrido na cruz em seu lugar. Pense nos primeiros momentos em que você teve contato com o corpo de Cristo, a igreja, a disposição, a alegria, a vontade. Para onde foram todas essas coisas? Aonde foi parar tudo isso? Porque Paulo faz a comparação e ele traz aí no versículo 15 dizendo que a exultação dos Gálatas eram tanta que, se eles pudessem, eles tirariam os próprios olhos para dar para Paulo. Paulo ele apresenta aqui uma doença que ele estava diante dos Gálatas. Ele fala que eles tinham tanta alegria que, se eles pudessem, eles tirariam os próprios olhos. Mas no versículo 16, Paulo ele vai fazer o caminho para tentar localizar onde estava a alegria da igreja em Gálatas. Ele vai dizer: eu tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. Eu acho magnífica a capacidade que homens como Paulo tinham de escrever, porque aqui ele estava longe, ele não estava tendo um diálogo, ele não estava falando diretamente, ele não estava fazendo o seu discurso e a igreja assistindo a ele, para que ele pudesse ver nos rostos e nos olhos das pessoas a sua reação ao ouvir a sua mensagem. Mas ele tinha a capacidade de poder prever qual seria a reação dos irmãos. E aí, depois de escrever os 3 primeiros capítulos, com tantas coisas que ele chama a atenção à igreja, ele já prevê ali diante da igreja que eles já estariam um pouco indispostos com ele, principalmente porque aqueles falsos mestres que nós temos falado, eles estavam ali todo o tempo
insistindo com a igreja, dizendo: você não precisa olhar para isso. Esse Paulo, ele não é lá essas coisas. Esse Paulo não é um apóstolo muito bom. O que ele está falando para vocês não é completo. E em todo momento tentando desautorizar a mensagem de Paulo. Tentando desautorizar a mensagem que Paulo pregava, assim fazendo, tentando diminuir Paulo como homem, como apóstolo e como cristão. Eles diziam que não era sincero o coração do apóstolo, porque ele não tinha entregado a mensagem inteira. Porque segundo eles, a mensagem inteira é que com Cristo você vai para o céu, mas você precisa da circuncisão. Você precisa guardar os dias santificados. Você precisa guardar a dieta judaica. Eles tinham um acréscimo a colocar no evangelho. E Paulo disse que não há nada disso. Outra coisa também que eles levantavam contra Paulo é dizendo que ele sofria demais, ele falava demais, mas agia de menos. Isso era fácil dizer quando Paulo estava a muitos quilômetros de distância, longe e difícil de chegar. Então eles ficavam minando na cabeça das pessoas, tentando levantar problemas, tentando colocar na cabeça da igreja uma desaprovação com a sua liderança, tentando criar factóides, tentando criar problemas, tentando dizer que a mensagem ela não estava completa, tentando dizer que Paulo não tinha boa intenção. E Paulo chama a atenção daqueles irmãos, aí no versículo 16, trazendo uma palavra direta a eles, onde ele diz: porventura eu vou ser inimigo de vocês, porque eu estou dizendo a verdade a vocês. Hoje nós carregamos no nosso meio um costume muito grande de tentar aprovar a palavra pelo mensageiro. As pessoas aprovam ou desaprovam de acordo com quem está pregando, sem levar em consideração o que está sendo pregado. Muitas vezes nós vemos líderes que não transmitem o verdadeiro evangelho, mas que arrastam multidões atrás de si por conta do seu carisma. Hoje nós temos mega igrejas com homens que não têm transmitido o verdadeiro evangelho. Do mesmo modo, em todas as mídias, nós encontramos pregadores que não são consistentes com o evangelho, com a palavra de Deus, mas por aquilo que eles fazem, pela forma como fazem, pelo apelo emocional, eles conseguem arrebanhar multidões. Eu deixei anotado aqui o nome de 2 homens, vou citar primeiro um deles, que é um pouco do passado, talvez alguns aqui não tinham nascido ainda, mas alguns sim. Houve um homem na América do Norte, um pregador chamado Jim Jones, lá por volta da década de 60, 70. Esse homem, ele criou uma religião, eu digo religião porque ela era travestida de cristianismo, mas a sua pregação ele não tinha nada de cristianismo. E ele começou a arrebanhar multidões atrás de si. Se você quiser saber a história dele, é só pesquisar na internet sobre Jonestown, ou o desastre de Jonestown. Nessa igreja ele trazia as pessoas assim, ele pregava coisas revolucionárias para a época, coisas socialmente revolucionárias e até boas, mas travestidos de evangelho. Ele arrebanhava multidões, ele conseguia aplicar muito dinheiro e arrastar muita gente por conta de assistencialismo. E quando as autoridades americanas começaram a ter desconfiança do que ele fazia, ele de repente ele consegue uma liberação e transfere, cria uma comunidade, uma pequena cidade dentro da Guiana, aqui na América do Sul, próxima fronteira com a Venezuela. E ali se muda uma grande quantidade de gente. Esse homem, ele consegue convencer, lá para os finais da década de 70, a toda aquela comunidade a cometer um suicídio coletivo, dizendo que as autoridades eles estavam contra ele e eles tinham que ser revolucionários e com sua morte eles iriam revolucionar o mundo. E milhares de pessoas no meio da floresta amazônica eles cometem suicídio coletivo. Alguns pesquisadores, alguns legistas dizem que mais da metade das pessoas eles foram forçadas a isso porque tinham medo. Muitos tomaram injeções pelas costas sendo envenenados, outros fizeram de boa vontade. Mas quando os primeiros aviões eles sobrevoam, o que se vê são um mar de corpos em meio à floresta. Tudo isso porque pessoas seguiram um homem que era
alguém que atraía multidões, alguém que era carismático, alguém que a sua personalidade atraía, mas não tiveram a coragem de prestar atenção na mensagem que ele pregava. Por que eu estou falando desse homem? Paulo ele chama a atenção aqui, porque ele está dizendo que ele traz uma mensagem dura à igreja, mas era a mensagem do Evangelho. Eles podiam conferir isso na palavra de Deus, eles tinham acesso a isso, assim como nós também temos hoje. Mas o versículo 17, ele chama a atenção de um outro grupo que estava ali no meio da igreja. E ele, com a palavra aí, outra palavra das complicadas no texto bíblico, ele fala: aqueles que vos obsequiam não o fazem de boa vontade, ou não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Ele está dizendo: aqueles que tratam você bem, aqueles que bajulam vocês, aqueles que falam aquilo que vocês gostam de ouvir, eles não estão fazendo isso sinceramente, porque o que eles querem é que a sua atenção esteja com eles. E Paulo aqui chama a atenção que nós, como cristãos, precisamos ter de observar a palavra que é pregada, de observar se tem condição, se tem coerência com a palavra, aquilo que está sendo dito, se está escrito justamente como está sendo dito. Um pastor do nosso Brasil, da nossa igreja, ele diz o seguinte: metade das heresias que existem em solo brasileiro, eles seriam evitados se simplesmente os crentes lessem a Bíblia. E Paulo chama essa atenção, dizendo: esses homens, eles querem ganhar vocês para eles, para que o trabalho de vocês seja em favor deles e não em favor do Evangelho. Por isso que Paulo pergunta: onde está a vossa exultação? Muitas vezes, essa mudança de sentimento, ela tem levado à nossa exultação. Nós temos sido convencidos de coisas que vão contra o Evangelho. Nós temos dado atenção a tantos e tantos falsos mestres que aparecem diante de nós. Às vezes são realmente falsos mestres, homens desprovidos do Evangelho. E desprovidos, eu não falo que não tenham conhecimento, mas que não deixam o Evangelho falar diretamente ao seu coração e o modo segundo a sua vontade. Mas também, muitas vezes, nós somos levados por pequenas coisas que parecem inofensivos, pequenos costumes, pequenas ideias, algumas amizades, ou coisas semelhantes a essas, que vão tirando o nosso esforço, a nossa mente, a nossa disposição em estar diante do Senhor e da palavra do Senhor, em estar junto com o corpo de Cristo, em estar junto com a igreja, em estar fazendo a obra de Deus, em estar tendo prazer em fazer as coisas de Deus. A pergunta talvez que nós deveríamos nos fazer, diferentemente do que é feito hoje, é: por que nós não temos prazer nas coisas de Deus? Porque é cheio de palestras, seminários e tantas outras coisas que vêm nos ensinar: não, você precisa orar mais, você precisa ler a Bíblia mais, você precisa ter prazer, você precisa fazer mais as coisas de Deus. E a pergunta que nós deveríamos ter é: por que eu não tenho prazer no meu coração em orar? Por que o meu coração ele não tem prazer em ler a palavra de Deus, em estudar a palavra de Deus? Por que eu não tenho prazer em participar das coisas de Deus? Por que eu não tenho prazer em estar no meio do corpo de Cristo? Por que eu não tenho prazer em ir à igreja? Por que eu não tenho prazer nas músicas do Senhor? Por que eu não tenho prazer na convivência com os servos do Senhor? Essa pergunta ela tem que estar no nosso coração, porque a pergunta é: por que nós temos perdido a nossa alegria? É preciso se alegrar novamente. E aí Paulo vem fazendo o caminho. Ele disse que ele estava perplexo com aquilo que estava acontecendo, porque os cristãos de Gálatas eles tinham perdido a sua alegria, porque eles tinham sido tomados por falsos mestres, falsas situações. Mas, voltando ao começo do texto, ele vai dizer: sede qual eu sou. Versículo de número 12, ele nos diz: sede qual eu sou. Paulo nos dá uma descrição nos versículos 13 e 14, que ele chegou em Gálatas, naquela região, por causa de uma enfermidade física. Os nossos intérpretes bíblicos, eles diferem um pouquinho e discutem se foi a causa dele ter parado em Gálatas, foi por causa da enfermidade, ou se por causa da enfermidade ele passou mais tempo ali. Isso realmente, quando a gente vai chegar no sentido da mensagem, ele não tem muita importância.
Paulo disse que ele estava ali, uma enfermidade física fez ele estar ali por algum tempo. Mas o que chama a atenção aqui é que mesmo em enfermidade, e não era uma doença daquelas silenciosas, que a gente não vê sintoma nenhum, porque Paulo nos relata que os Gálatas, mesmo vendo ele na sua situação, então era algo que se podia ver, eles não tiveram nojo dele. E aqui eu gosto de lembrar mais uma vez como é descrito o apóstolo Paulo pelos nossos pesquisadores. Eles dizem que Paulo era um sujeito baixinho, né, com as sobrancelhas juntas, nariz de turco, né, as pernas tortas, e que tinha constantemente algo escorrendo dos olhos. Muitos tentam até aplicar aí, dizendo que o espinho na carne a que ele se referia, provavelmente era uma doença nos olhos. Mas era algo que era visível. Ele tinha os seus olhos ali, escorrendo algo, era desagradável, a vista não era bom. Mas ele fala que quando ele chega na igreja em Gálatas, a mensagem que ele trazia foi recebida com tanta alegria, com o coração tão aberto pela igreja, que eles não fizeram caso disso. Eles não tiveram nojo, eles não suspiraram. Aqui ele usa um termo que era usado antigamente quando eles viam alguém sendo atacado de epilepsia, ficava se revolvendo no chão, e eles passavam assim, com medo, porque naquele tempo eles acreditavam meio que aquilo era algo espiritual, e era nojento para o judeu, ele considerava a pessoa quando passava por aquilo imunda, então era como que ele olhasse e balançava a cabeça com nojo, e passava por longe, e Paulo disse, essa seria a reação natural de vocês, talvez passando por mim, mas vocês não demonstram nada disso. E aqui é que essa parte do texto, ele conversa com a parte que nós falamos anteriormente, porque ele vai dizer, vocês receberam e vocês queriam me dar os próprios olhos se pudessem. Vocês estavam tão felizes, vocês exultavam tanto, que se vocês tivessem a possibilidade de arrancar o olho e colocar no lugar do meu, para eu parar de sofrer, vocês tinham feito. Porque o seu coração estava completamente inclinado por causa da mensagem que era pregada. Mas o versículo 12, Paulo fala, sei de qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que eu preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, não foi nem algo tão planejado, mas ele estava debilitado, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo, nem desgosto, antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. É interessante isso aqui. É um personagem histórico chamado Sardar Sundar Singh. Ele recebe um nome assim para ser mais simples, de o apóstolo dos pés sangrentos. Sundar Singh era um indiano, hindu, que se converte ao cristianismo. Ele tem forte oposição da família, é expulso. E ele se torna um pregador do evangelho. Mas era um homem que as pessoas diziam que era alguém que era parecido com Cristo. E uma das histórias, eu acho que já contei aqui em outra ocasião, que ele chega para poder pregar num evento na Inglaterra. E enquanto os idealizadores do evento eles estão conversando no escritório, ele se senta na sala onde tem uma criancinha pequena brincando. E a criança brinca ali com ele, e quando ele sai, o pai da criança pergunta, você sabe quem era esse homem que estava aqui? E sem titubear, a menina diz, esse homem era Jesus Cristo. Por que é que eu chamo a atenção para essa história? Isso já foi contado outra vez. Era um hindu. Quem já viu na televisão, os indianos, eles têm uma pele bem escura e um traço físico do rosto bem peculiar. Naquela época, os ingleses, eles tinham um forte preconceito contra os indianos. E as roupas que ele usava também eram roupas diferentes. Ele usava uma roupa que era chamada roupa de sadhu, que era um sacerdote, que era uma túnica alaranjada. Então era algo que não tinha nada a ver com as pessoas comuns que aquela criança tinha costume de ver. Mas ao conversar com a criança, mesmo ao brincar com a criança, aquela menina não reparou no físico, ele não reparou na vestimenta, não reparou no jeito com que ele falava, não reparou com a roupa que ele usava, não teve preconceito algum, mas olhou e disse, este era Jesus Cristo. E mais ainda, numa época onde era comum todas as pinturas retratando Jesus Cristo, é aquela pintura que nós
já conhecemos mais antigas, né, de um homem alto, loiro, dos olhos claros. Mas ela viu, no hindu, de pele escura, seu cabelo liso, negro, a sua fala estranha e sua roupa colorida, ela viu Jesus Cristo. Paulo ele fala aqui aos cristãos em Gálatas, ele chegou doente, debilitado, com aparência asquerosa, mas quando ele falou do Evangelho, a mensagem ela fora tão bem recebida, a verdade ela fora tão bem recebida, que eles receberam ele como se fosse o próprio Cristo. Ele disse, como se eu fosse um anjo. É como você pegar a pessoa, talvez a mais feia que você conheça, e compará-la à figura de uma figura angelical. Alguém que você olha assim e seja aquela pessoa que você diz, não, essa aqui merecia colocar um quadro para ficar observando na parede. A beleza que Paulo não tinha, e os nossos historiadores eles são unânimes em dizer que Paulo era realmente bem feio, eles viram nele por causa da mensagem que ele trazia. E Paulo chega a eles e diz, sede qual eu sou. Pense bem, hoje, se chegasse alguém diante de nós, numa situação deplorável, talvez alguém que passasse como os mendigos, com roupas esfarrapadas, sujo, talvez cheirando um pouco mal, e subisse diante dos púlpitos de nossas igrejas, e pregasse o Evangelho, e dissesse diante da congregação, sede qual eu sou, nós teríamos certas dúvidas no que ele estava querendo dizer. Nosso pensamento rapidamente ele iria começar a pensar e tentar interpretar, dizendo, não, ele não está falando da aparência física, já tentando descartar isso. Mas Paulo, ele, quando aparece aqui, ele diz diante de Gálatas, sede qual eu sou, sem medo. Ele não estava perto, ele estava longe, era uma carta escrita, mas quando ele coloca diante da igreja, ele fala, nada me ofendesses, em nada vocês me ofenderam, sede qual eu sou. Ele não está aqui prestando atenção na mensagem, ele não está prestando atenção aqui na aparência física, ele não está prestando atenção na saúde que ele tinha, não está prestando atenção nos olhos doentes que ele demonstrara diante da igreja, ele não está se lembrando aqui do que ele fala mais à frente, de ter falado a verdade, a igreja está ali meio brava com ele, mas ele chama a atenção dos Gálatas em algo que é essencial, algo que vai ligar com todo o contexto da carta, porque justamente o que Paulo vem falando no capítulo 4 é que eles têm que deixar para trás todo o fundamento da lei, toda a tentativa natural e humana de alcançar a salvação pelos seus próprios méritos. Ele está falando diante deles aqui que eles têm que parar de tentar conseguir o favor de Deus pelaquilo que eles fazem. Tem que parar de tentar conseguir o favor de Deus por aquilo que eles acham que são. Eles têm que parar de tentar conseguir o favor de Deus por aquilo que eles fazem diante de Deus. E muitas vezes nós temos feito isso nos nossos dias hoje. Nós queremos contar o favor de Deus pelas orações que nós fazemos e a quantidade que nós fazemos dela. Nós queremos buscar o favor de Deus pelo sacrifício que nós fazemos, por aquilo que nós deixamos para trás, por qualquer coisa que nós oferecemos diante de Deus. É como se nós estivéssemos anotando numa caderneta um tempo de serviço para pagar algo que é impagável. Quando Paulo fala, sede como eu sou, ele está dizendo, eu cheguei entre vocês, eu era judeu, fariseu, da mais alta linhagem, da seita mais rígida, mas quando eu cheguei entre vocês, eu não fiz nada daquilo que vocês estão seguindo agora. Porque os que os Gálatas estavam seguindo agora eram os falsos mestres judaizantes. Homens que estavam dizendo, não, vocês parem de comer, vocês não comam animal assim, não comam porco, não comam isso, aquilo. Vocês têm que se circuncidar, vocês têm que se vestir de tal jeito, vocês precisam guardar os dias, se você não guardar o tal dia, você não vai conseguir o favor de Deus. E eles traziam todas essas coisas, e a igreja estava aderindo a todos esses ensinamentos errados, a todas essas coisas que diziam, não, você faz desse jeito, você pode fazer assim, você pode adaptar o seu evangelho assim, você pode fazer desse outro jeito. Todos esses ensinamentos que eles estavam se adaptando, Paulo diz, eu cheguei entre vocês e eu não fiz nada disso, e eu era conhecedor dessas coisas. Muito antes de vocês ouvirem falar do judaísmo, eu já estava lá dentro, eu já fazia tudo aquilo, eu já tentava me salvar daquele jeito,
mas um dia Cristo me jogou no chão, no meio da estrada de Damasco, e ali eu vi que nada do que eu fazia era suficiente para me levar ao céu. Nenhuma prática minha era suficiente para me colocar diante de Deus. Mas o Senhor Jesus me falou que Ele é o único caminho. Pela graça nós somos salvos. Paulo é sensato ao dizer isso. Ele fala aos Gálatas, assim como ele fala também aos Romanos. Nós somos salvos unicamente por graça. É isso que Paulo está dizendo. Sede qual eu sou. Meus irmãos, do versículo 12 até o versículo 20, Paulo ele vem trazendo à igreja em Gálatas uma mensagem de alívio, mas também de repreensão. Uma mensagem onde ele diz: vocês já deveriam ter aprendido, mas eu vou fazer um esforço de ensinar mais um pouco. É onde Paulo apresenta dizendo: eu estou sendo duro, mas porque vocês precisam entender o Evangelho. Onde ele vem dizendo: o que vocês precisam aprender, vocês têm no exemplo que eu tenho dado a vocês. Porque o próprio Paulo, que em outro lugar, ele vai nos dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E a mensagem que nós precisamos entender do Evangelho é essa: a quem nós estamos imitando? Quem é o nosso modelo? Nós podemos até ter modelos humanos, enquanto eles forem fiéis à palavra de Deus. E Paulo chama a atenção dizendo, como um mestre que instrui a sua igreja, que preparou a igreja dizendo: eu mostrei o modelo que vocês precisam seguir. Por que é que vocês insistem ainda em ficar saindo para outras coisas que não tem nada a ver com o Evangelho? Olhem de novo para o modelo que eu apresentei para vocês. Olhem de novo para aquilo que já foi ensinado. Olhem de novo para aquilo que está na palavra. Se você tem dúvidas, leia, busque, aprenda. Tente encontrar na palavra se aquilo não é realmente daquele jeito. Seja como os crentes de Bereia, que conferiam na palavra aquilo que os apóstolos pregavam. Busquem entender, mas não aceite o ensinamento de qualquer um que aparece à sua frente. Não aceite a chamada de atenção de qualquer coisa que venha lhe desviando do caminho do Evangelho. Não aceite quando as pressões desse mundo, quando as amizades, quando os relacionamentos, eles vêm trazendo e tirando vocês do caminho que Deus vem falando na sua palavra que nós devemos seguir, daquilo que nós devemos oferecer, da adoração que tem que estar diante dEle, da oração que nós temos que fazer diante dEle, e até mesmo do modelo que está na sua palavra, dizendo quando nós devemos nos reunir. Não vamos nos esquecer do que a palavra ela nos afirma, porque ela é clara em nos dizer que nós precisamos ler, que nós precisamos orar, que nós precisamos estudar a palavra. Ela é clara em dizer que nós precisamos congregar, e ele nos afirma: não deixemos de fazer. Então Paulo ele vem nos dizer: o modelo foi apresentado, e assim, aqui em Paulo, uma vez mais eu trago à igreja, não que você acredite naquilo que eu estou dizendo, mas leia o texto. Volte mais uma vez, e se você não entendeu, leia de novo, leia 50, 100 vezes se for preciso, procure outras versões, procure outras pessoas comentando sobre ele, tente entender, tenha esforço em fazer, porque é no entendimento que vem a alegria, e a alegria que tem nos faltado, porque nós temos que nos perguntar: onde está a alegria que eu tinha em fazer as coisas de Deus? Essa resposta ela pode mudar todo o resto da sua vida. E Paulo ele vem chamando a nossa atenção nisso. Onde está a alegria? Eu já apresentei para vocês. Agora, vocês decidem. O que é que vocês vão seguir? Para onde vocês vão ir? 2 caminhos eles são apresentados. O versículo 21 em diante, ele vai terminar e apontar onde é que vai dar cada uma dessas coisas. Mas aqui ele está dizendo: o bom caminho ele é apresentado. A palavra tem nos apresentado. E cabe àqueles que são fiéis a Deus seguir o bom caminho.